Vamos falar agora sobre a diferença que existe aí entre o will e o going to. Os dois são formas de você expressar o tempo futuro, tanto o will quanto o going to. O que acontece? O will, ele é um verbo auxiliar da família dos verbos modais. Então, sempre que ele tiver na frase, ele vai estar colado em um verbo. Então, você viajará. O verbo viajar é o verbo travel. Viajará, ou você vai viajar. Então isso é uma expressão no futuro. Para expressar essa frase, você pode utilizar tanto o will, certo? Que é um verbo modal que vai estar colado com o verbo da frase para que você forme essa frase no futuro, ou você pode utilizar o going to. Então veja, você viajará, você vai viajar. Então o viajará, preferencialmente você vai utilizar ele com o will. Porque o will vai dar, ele que vai ajudar a flexionar o verbo. Então, viajar é o verbo travel. Travel. Então, quando você tem will travel, você tem viajará. Então, you will travel. Você viajará. Agora, professor, a gente não fala você viajará. A gente fala você vai viajar. Nesse caso, você vai utilizar o going to. O going to é utilizado como you are going to travel. A frase, a tradução dela para o português é a mesma. Você viajará, você vai viajar, dá na mesma. Mas o ponto é que você tem duas opções. Will travel, is going to travel. Certo? Quando você utiliza o going to, certo? No português é interessante porque no português basta o vai lá. Já muda a frase de viajará para vai viajar. Mas no inglês é um pouquinho mais... não vou dizer que é complicado, mas é um pouquinho mais cheio de detalhes. Vamos entender, mas também não é difícil. Para você formar essa frase, o going to, inspirando o futuro, você vai ter que utilizar a pessoa da conjugação, certo? No caso aí, o you, você, tu. Você vai utilizar um verbo to be, sempre no presente. Então, nesse caso, you are, certo? You are. E aí você usa o going to e em seguida você utiliza o verbo viajar, certo? Então, you are going to travel. Você vai viajar, certo? Agora você viajará, you will travel. Então veja, interessante porque você viajará é muito menos comum na nossa fala do dia a dia. No entanto, no inglês é muito mais comum, muito mais fácil, muito mais objetivo você escrever you will travel do que você escrever you are going to travel, certo? Porém, se utiliza na linguagem falada todos os dois com muita frequência. Aí tem uma série de explicações aí que a gente pode ver também depois no outro vídeo, que fala sobre, mas o will vai ser quando você tiver tomado uma decisão, o going to vai ser quando... Independente disso, que existe esse aspecto, mas não é uma coisa para se preocupar exatamente agora neste vídeo, a gente vai entender que essas duas formas, you will travel, you are going to travel, as duas formas expressam a mesma coisa. Você viajará, você vai viajar. Então, o sentido da frase é o mesmo, certo? É o mesmo. Você só vai escolher qual das duas formas você vai utilizar. E é claro que existem algumas definiçõezinhas para, preferencialmente, qual você usa. Se você usa um ou se você usa outro. Mas, de qualquer forma, as duas significam a mesma coisa. Beleza? Valeu!